A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você já sabe, meu caro ouvinte, está acompanhando conosco o estudo do livro Reencontro com a Vida, do autor espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Nós hoje vamos apresentar o último capítulo deste livro, desta obra, que em sua segunda parte apresenta um conteúdo, inicialmente, doutrinário, e junto a esse conteúdo, uma mensagem, um adendo, sempre de uma comunicação de um habitante do mundo espiritual em relação ao tema da reunião buscada por objetivo na desobsessão da Mansão do Caminho, da equipe de trabalho mediúnico com o Edivaldo Pereira Franco. Já estamos próximos de iniciarmos um novo estudo. A Rádio Rio de Janeiro vai divulgar e nós vamos dar continuidade aos temas mediunidade e obsessão. Hoje o capítulo 8 tem por título O Despertar para a Realidade. E o mentor escreve: a experiência carnal, permitindo ao espírito a imersão nos fluidos pesados da organização fisiológica, turba-lhe o discernimento, enquanto encharca-o de vigorosas energias exteriorizadas pelos instintos ancestrais que lhe predominam em um âmago da sua constituição. Então, eis que somos o somatório de todas as nossas encarnações anteriores e trazemos ainda conteúdos imersos no inconsciente. Cabe-nos aos poucos fazer esse reconhecimento para realizarmos a nossa transformação moral. Necessário ao processo da evolução, o impositivo reencarnacionista constitui desafio de graves consequências, em razão das imperiosas fixações que lhe remanescem, mesmo quando passado o período de aprendizagem iluminativa. Em razão do estágio evolutivo em que se encontra, quando envolto pela indumentária carnal, o espírito volve a experimentar os impulsos primários que o aturdem, propiciando-lhe o reviver de sensações que pareciam superadas. Então, nós somos esse somatório e, ao realizarmos a conexão de espírito com o corpo físico, a carne passa a representar um peso a mais. Em razão de encontrar-se-lhe vinculados, não raro deixa-se arrastar pelos seus fortes desejos e imposições, entregando seus apetites inferiores em detrimento dos propósitos de elevação moral. Mas, meu caro ouvinte, será que existem esses arrastamentos? E será que eles são irresistíveis? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, Allan Kardec fez a pergunta 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E os instrutores da humanidade responderam: arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então é dessa forma, meu caro ouvinte, os estímulos exteriores são os arrastamentos,
são as tentações, são as facilidades, são as condições do meio externo em que nos encontramos. Mas o meio não é determinante para as nossas escolhas, porque temos o uso do livre-arbítrio e mesmo com as tendências, nós podemos usar da vontade, mantermos-nos no esforço e resistirmos aos arrastamentos. E o mentor continua: a sensualidade e os gozos deles derivados vinculam-se ao egoísmo, conturbando a consciência que se nubla ante as incessantes descargas de energias deletérias que se espraiam dos campos mentais, onde são elaboradas as ideias, cristalizando-se em formas de pensamento grosseiras, que passam a constituir necessidade de atendimento frenético e quase sempre funesto nas suas consequências. O perispírito, como efeito dessas torpes ideações, impregna-se de energia tóxica de baixo teor vibratório, que após a desencarnação permanecem estimulando os anseios de prazer, que já não podem ser atendidos conforme acontecia antes. Eis aqui as características das condições vistas na obsessão, porque o desencarnado que continua com o vínculo e a necessidade desses prazeres não encontra mais porque não possui o corpo físico. Então vinculam-se aos encarnados, estabelecendo comunhão de interesses. Esse trânsito doentio pelos tormentosos descaminhos morais desorganiza os painéis delicados dos arquipélagos neuroniais, dando lugar a distúrbios de conduta de vária ordem, dificilmente corrigidos pelos procedimentos médicos, em face da sua causalidade radicar-se na conduta mental e moral do paciente. O despertar, portanto, para a realidade no além-túmulo, e aqui refere-se exatamente ao título do capítulo, o despertar para a realidade, o retorno para o mundo espiritual. É ocorrência lenta e dorida, nessas consciências obnubiladas, que significam consciências sem acesso, sem a condição de identidade de si mesmo, que se deverão deter em reflexões elevadas, a que não estão acostumadas, experienciando construções mentais libertadoras, de forma que se destrincem os vigorosos e complexos feixes de vibrações prejudiciais. Atitudes que se prolongam durante a permanência na organização física, de tal forma se fixam nos delicados equipamentos do perispírito, que exigem não raro tempo quase equivalente na área da renovação interior, a fim de que sejam diluídas e ultrapassadas. Então, eis aqui a explicação para a transição de superação de um vício. O tempo de transição é mais ou menos equivalente ao tempo que foi estabelecido os costumes e o hábito adquirido nesse mesmo campo. Então, um grande esforço que demanda longo processo de trabalho, paciência, determinação e perseverança nessa superação. A reforma íntima não acontece de um momento para o outro, mas de longas reflexões, de muita determinação e ocupação com o trabalho do bem. A fim de que ocorra a libertação desses condicionamentos inferiores, perversos, o espírito encharcado pelos fluidos carnais e os correspondentes vícios morais que lhe predominam interiormente, não fosse o seguro auxílio da misericórdia divina a expressar-se mediante a ajuda fraternal dos benfeitores espirituais, ele seria muito difícil a conquista do equilíbrio. Graças a Deus, meu caro ouvinte, que cada um de nós tem o seu mentor, e muitos amigos espirituais nós temos no mundo espiritual, famílias
completas desejando nosso sucesso, trazendo recursos libertadores, auxílio, amor, esclarecimento, inspiração e oportunidade de nos reabilitarmos perante a própria consciência, através da sua presença amorosa. Isto porque a impregnação perispiritual resultante dessas forças deletérias transfere-se inevitavelmente ao ser profundo, que se lhe submete quase indefeso, estorcergando-se nas constrições dos hábitos insanos. Entretanto, a Divina Misericórdia proporciona-lhe, através dos fenômenos mediúnicos de esclarecimento, conforme acontece nas células do Espiritismo cristão, durante os labores psicofônicos e psicográficos, facultando-lhe a volta, embora momentaneamente, às densas emanações da matéria exteriorizadas pelos cooperadores encarnados. Então aqui nós estamos diante da colocação do mentor, afirmando que esse contato com o fenômeno mediúnico, com a faculdade mediúnica, com a oportunidade de vivenciarmos a comunicabilidade dos espíritos, nós também estamos nos tratando, porque eles passam a ter esse recurso pedagógico de esclarecimento, na medida em que cada habitante do mundo espiritual traz a sua experiência, traz o seu relato, o seu testemunho, como ele viveu, o que aconteceu com ele. E isso cada um de nós pode se apropriar, tirando proveito educativo. No passado, quando não existiam esses serviços de caridade espiritual, os fenômenos ocorriam, apesar do seu desconhecimento e dos recursos terapêuticos da doutrinação espiritual de elevada significação em favor da harmonia dos desencarnados. Mesmo hoje, embora a multiplicação de núcleos espiritistas dedicados ao ministério da iluminação de consciências obliteradas pela ignorância, continuam as ocorrências espontâneas, onde ainda não medram as lições sublimes do Evangelho de Jesus, interpretadas à luz do Espiritismo. Então, agora que nós temos os esclarecimentos dos espíritos superiores nos convidando ao trabalho, nós temos esse ensejo educativo perante a mediunidade. Vamos continuar raciocinando sobre a mensagem do despertar da realidade já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você já sabe está acompanhando conosco o livro Reencontro com a Vida, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, da editora Leal. Nós estamos abordando o capítulo Despertar para a Realidade, e o mentor está nos trazendo a lembrança o quanto que a mediunidade, como condição pedagógica de auxílio e aprendizagem para cada um de nós, na medida em que nos permitimos nos enxergar, apropriando-se da comunicação do habitante do mundo espiritual, para nos vermos também inseridos nas mesmas origens e consequências ou semelhanças que vão nos ajudar nessa compreensão. E o mentor estava dizendo a questão de que antes dessas comunicações terem a estrutura doutrinária equivalente voltada para o Evangelho de Jesus,
portanto a mediunidade com Jesus, nós nunca deixamos de receber ocorrências espontâneas e auxílio pela inspiração. Um tipo de auxílio de forma alguma impede a realização de outro, razão pela qual se defrontam fenômenos de dois significados, falantes e escritos. Então aqui o mentor está se referindo à psicofonia ou os médiuns falantes, como tal encontramos no livro dos médiuns. Você não vai encontrar, meu caro ouvinte, no livro dos médiuns, a mediunidade psicofônica. Esse é um termo que foi sugerido por André Luiz e seus mentores em sua obra, porque Allan Kardec estabeleceu para a comunicabilidade falante, médiuns falantes, e escritos refere-se à psicografia, em pessoas desinformadas que recorrem aos procedimentos que lhes estão ao alcance, conforme o estágio espiritual em que se encontram. Nesse intercâmbio de energias, mais ou menos equivalentes, aquelas que procedem dos médiuns predominam durante o curso fenomênico, diminuindo a densidade daquelas tóxicas, desse modo, minimizando-lhes os efeitos perniciosos. Aqui o mentor está explicando o choque anímico. O contato do espírito com o médium psicofônico vai diluir do desencarnado os recursos que estão nessas entranhas, na região mais íntima e, portanto, psíquica, que ele precisa exteriorizar, aliviando, então, nesse momento, através do intercâmbio de energia. Portanto, é realmente um grande auxílio para o comunicante, a comunicabilidade em reuniões sérias em que o propósito é a busca do esclarecimento e o aprendizado do Evangelho de Jesus. Concomitantemente, o esclarecimento verbal e a emissão da ternura, da compaixão e do amor, envolvendo o enfermo desencarnado, inconsequente, revitalizam-lhe os campos energéticos, encarregando de eliminar os resíduos venenosos. Então é sempre assim, meu caro ouvinte, Deus ajuda as pessoas pelas pessoas. O Verbo, com a sua emissão de ternura, de compaixão, de amor e de acolhimento ao desencarnado, auxilia na sua condição de restabelecimento perante a própria consciência. Ouvindo as diretrizes novas e exteriorizando os conflitos e as falsas necessidades, a catarse oportuna liberta-o da opressão emocional e do sofrimento de todo jaz, enquanto lhe é ensejada a visão de novos horizontes que podem ser conquistados de maneira mais fácil do que imagina. Então é todo um conjunto, aparatos que auxilia, através de telas, plasmando horizontes novos das perspectivas que o comunicante pode encontrar, visualizando no processo da reunião mediúnica todo esse auxílio desse conjunto trazido pela esfera superior. A perda lenta das tormentosas sensações enseja a percepção de emoções esquecidas e renovadoras, que passam a ampliar-se nas áreas antes agredidas, ora proporcionando-lhe bem-estar e paz. A realidade do espírito e sua imortalidade são indefiníveis nos termos convencionais, pelo facultar de alegria interior e contínuo desaparecimento das torpes constrições morais até então padecidas. Da mesma forma que a indumentária carnal experimentou complexas transformações após a ocorrência da morte, as fixações defluentes de igual maneira diluem-se e desintegram-se, liberando o espírito dos condicionamentos prejudiciais a que se encontra exposto. Para que se lhe fixem as novas experiências, o pensamento direcionado para outras faixas vibratórias, nas quais se vitalizará, diminui-lhe a densidade do invólucro perispiritual, facultando-lhe a permanência nas regiões mais elevadas, onde predomina o trabalho e a harmonia. Então, às vezes, meu caro ouvinte, o desencarnado não consegue se afastar das proximidades do orbe terrestre,
Às vezes ele fica nas enfermarias de uma casa espírita. E aí aguarda o momento para realizar a comunicação espiritual e desvencilhar-se dessa densidade perispiritual. Só então ele é levado para uma colônia mais distante do orbe terrestre. Nesse ínterim, lidadores da educação moral passam a contribuir no mundo espiritual com técnicas especiais de anulação das forças grosseiras vitalizadas, enquanto as emoções de beleza, de aspiração superior de natureza íntima substituirão aquelas que os asfixiavam, submetendo à desdita. Então nós temos essa informação também nas obras de André Luiz, nas câmaras de retificação, o quanto os espíritos são auxiliados, diminuindo a densidade, a carga grosseira perispiritual, permitindo que ele seja então levado para horizontes mais amplos do mundo espiritual. Naturalmente, esse processo transformador opera-se ao largo do tempo e através do concurso do paciente e dos agentes encarregados da sua libertação. Nesse comenos sucedem, compreensivelmente, alguns incidentes que resultam da mente viciada, que antes se comprazia nos deleites morbosos, sustentando o círculo pestoso das sensações grosseiras que reaparece gerando conflitos. O interesse, porém, na autocura, na permanência das atitudes mentais saudáveis em torno dos desejos nobres, reergue o desfalecente, impulsionando-o ao prosseguimento do recurso terapêutico em uso. Ideal seria, evidentemente, que esse despertar para a realidade de si mesmo e sua imortalidade tenha início durante a própria vilegiatura carnal. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte. A morte é a libertação para quem viveu se libertando durante o momento em que esteve encarnado. Graças à emissão de pensamentos portadores de cargas vibratórias elevadas, conseguindo alterar os impulsos de natureza animal e mediante a disciplina mental, bem como de natureza moral, transformá-los em emoções de amor, de fraternidade, de educação e de paz. Adaptando-se o espírito aos padrões de equilíbrio, a sua reencarnação exitosa, além de facultar-lhe o desenvolvimento intelecto-moral, passa a experimentar as inefáveis satisfações decorrentes da sintonia com as esferas do bem e seus habitantes, com os quais conviverá, não apenas psíquica, mas fisicamente também. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Trecho do capítulo 89, Reforma Íntima. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Do Espírito Emmanuel para os nossos corações, convidando-nos, sim, à urgência do nosso despertar de consciência para a transformação moral, mas sem os excessos, sem as cobranças, sem as atitudes extremas, porque é um longo curso do processo educativo de conhecimento de si mesmo, de esforço, de longo período de trabalho na perseverança no bem, permanecendo nas palavras de Jesus. Então vamos viver libertando-nos enquanto estamos a caminho na condição de encarnados,
E assim a desencarnação e a condição de espírito imortal não terá nenhuma surpresa, mas as mesmas características de tudo quanto temos nos esforçado enquanto estamos nesse caminhar, meu caro ouvinte. Receba um grande abraço, muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.